Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e no programa de hoje teremos um podcast nos estúdios da Brasil Bens falando sobre o mercado de capitais. Não saiam daí, o Atual Chique está começando! Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Nosso podcast, diretamente dos estúdios da Brasil Bens, vamos falar sobre mercado de capitais. Nossas convidadas, Thaís Lilo e Valéria Galmati, tudo bem? Tudo jóia. Olá, tudo bem? E o Elcio Monteiro, que é CEO da Brasil Bens. Ô Thaís, explica pra gente o que é o mercado de capitais. Então, o mercado de capitais, na verdade, é a bolsa de valores, né? Nós trabalhamos com operações mais estruturadas, né? Auditoria mais específica, avaliações também com metodologias já aprovadas pela bolsa e trabalhamos em três vertentes, né? A do financeiro, que são as debêntures, né? Os CRs, a do agronegócio e a do imobiliário. E quem pode ter acesso ao mercado de capitais? Então, é até uma lenda, porque todo mundo acha que tem que ser muito grande, né, para ter acesso ao mercado de capitais, mas não é uma verdade. O produtor rural, geralmente, com cifras muito grandes que eles trabalham, né, que o meio agrícola é muito elevado as cifras, né, eles têm acesso a gente, é só a gente conversar com eles, explicarem, mas pessoas que fazem operações, que têm lastros acima de 10 milhões, são muito bem-vindos para o mercado de capitais. Só a falta de conhecimento, né? Então, é isso que a gente está aqui para ajudar. E a gente detectou na Brasil Bens essa deficiência de informação sobre o produto desse consumidor, né? A gente tenta... E sobre empresas, você falou ali do agro, né? E empresas, como que esse CNPJ busca essa ferramenta hoje? Ótima pergunta. Então, na parte de construtora, inclusive essas cifras também são bem elevadas, é onde a gente atua no imobiliário. Debêntures, por exemplo, dependendo o ramo de atividade da empresa, uma empresa de engenharia, certo, a gente consegue também fazer emissão de debêntures. Então, é mais simples do que parece, tá? Acaba facilitando esse recurso para esse consumidor. Né? E é o que você falou, é a falta de conhecimento. Porque quando a pessoa conhece, a pessoa já abre um leque até para outro tipo de mercado, não só imobiliário, não só agronegócio, outras empresas. E o banco convencional atua com esse produto? Ele tem esse produto? Não. Tem que ser uma securitizadora para poder fazer a estrutura, né? Para a gente depois vender essa estrutura feita para os investidores. Certo. Ô Thaís, você é proprietária da B-Finance Solution. Quanto tempo você está no mercado? 15 anos. A experiência é grande, né? E qual dica você daria para quem está pensando em investir no mercado de capitais? Então, é muito interessante o mercado de capitais, tá? Não vou falar de números expressivos porque, na verdade, é uma análise que é feita. Mas, por exemplo, você compra um CRI, né? Vou falar um pouco disso para vocês entenderem o certificado de recebíveis imobiliários, tá? Você compra durante um CRI de 10 anos, você faz um investimento de 10 anos a longo prazo e tem uma isenção de imposto de renda. Então, quem conhece essa parte do investimento nessas operações de crédito, não larga mais, não sai mais. É uma rentabilidade média de 20% ao ano. Nossa, fantástico. É ótimo, né? E é importante complementar o seguinte, como o Elcio bem colocou. O mercado de capitais, ele não é muito conhecido. Então, o pessoal conhece o mercado financeiro. Então, bancos estão debaixo do mercado financeiro. O mercado de capitais está debaixo da Bolsa de Valores. Então, são autarquias diferentes. São operações diferentes. Mercado financeiro é regulamentado pelo Banco Central. E o mercado de capitais pela Bolsa de Valores, pela BMF, pela CVM. Então, essa é a questão importante. Lá na prateleira de bancos, nós temos os produtos bancários. E no mercado de capitais, abre um leque de infinitos produtos, como é o caso do CRI, do CRA, enfim, vários outros produtos que são acessíveis aos clientes. E, na verdade, eles apenas ainda não conhecem. Exato.
Thaís, e acho que é importante o CRI, se você pudesse detalhar o CRI e o CRAC, eu tenho um pouco de dúvida em relação a esses setores. Isso acho que ajudaria bastante essa explanação. Eu vou dar 2 exemplos que, na verdade, eu sempre dou em workshop. O CRI, né? Sempre vai ter que ter um lastro e uma garantia, tá? Tanto o CRI quanto o CRA. Então, vou dar um exemplo de um shopping. O shopping, o ativo, né, imobiliário é a garantia. Tá. Os locatários das lojas são o lastro. Que é a rentabilidade que o shopping recebe. Né? Exato. Tá. Tudo que entra um recurso, tudo que faz ter uma... Gera uma receita. Exato. É um lastro. Tá. Então, eu preciso do lastro da garantia. Tá. Então, o shopping é um exemplo muito legal. O imóvel aí é a garantia, o patrimônio. Exato. Se tudo der errado, o imóvel é a garantia. Tá. Só que o investidor não quer o seu imóvel, tá? Ele vai fazer de tudo para receber. Para receber. O que é fazer de tudo? Na verdade, nós montamos uma estrutura onde fique passível de você pagar, né? Então a gente brinca que nós fazemos um tailor-made, uma alfaiataria. Então o Elcio consegue pagar X por mês porque a gente já fez uma análise e ele vai conseguir pagar anual X valor, por exemplo. Então a gente faz de tudo para que esse desenho seja de acordo com a sua capacidade financeira. O CRA é um pouquinho mais diferente, porque a gente tem várias modalidades, mas as duas mais corriqueiras, que a gente é muito procurado, é para compra e aquisição de fazenda, né? O que é legal? O prazo, 10 anos de pagamento em média, né? O que você tem? Você tem que ter o lastro e a garantia. Então você dá a sua fazenda, o segregado é tudo que você produz renda dentro da sua fazenda, né? Então seja soja, seja café, seja, enfim. Milho, algodão. Exato. Então tudo que gerar renda para ti vai gerar o lastro ou a penhora desse recebimento para que a gente possa fazer essa estrutura para você. Então, além da compra da fazenda, você pode, inclusive, usar os seus recursos próprios da sua própria fazenda para conseguir o crédito. Então, tem várias modalidades no CRA. Então, praticamente, você acaba tendo que fornecer 2 garantias, né? A receita e o patrimônio, é isso? Como eu te falei, o patrimônio, se tudo der errado, a gente tem aquela garantia. Tá. Mas o que é mesmo em voga analisado é a sua capacidade de pagamento. Thaís, que é a receita, então, né? se eu já tenho uma fazenda, eu posso usar esse crédito para comprar uma outra fazenda? Exatamente. Porque isso é muito comum entre os produtores rurais, né? Sim, Eles querem comprar, tem uma, quer comprar outra, em seguida o que outra. é mais procurado é para isso, né, Val? Exatamente. E, na verdade, é importante ressaltar que a garantia, o imóvel ele é uma garantia dentro da operação do CRA, né? Então, você está dando a alienação fiduciária do seu imóvel. Você pode completar essa garantia com a penhora da sua safra. Então, são coisas diferentes que tornam essa conexão possível, como o Elcio falou. Exato. E com isso acaba tendo uma taxa de juros menor, né? Claro. Pela garantia. Exato. Perdão, Elcio. Uma noção mais ou menos de que vai oscilar em torno de quanto essa... Depende muito de contrato, só para ter uma base de... Depende muito do cliente em si, a gente avalia score, risco, principalmente mitigação de risco, né? Quanto menos risco a pessoa menor a taxa. Menor a taxa. Mas assim, o último que a gente fez, CDI mais 0,6? Em torno disso. CDI mais 0,6. Mais 0,6 ao mês. Mas todo o tipo de crédito, né? Tudo é feito essa análise para ver a possibilidade da pessoa, né? Os riscos. Exatamente. E os riscos dependem da taxa de juros, né? Exatamente. E a taxa de juros depende de como está o mercado financeiro naquela época. Nós já operamos com taxa de juros mais IPCA em algum momento. Hoje o mercado está oscilando para taxa de juros mais CDI. Então tudo depende daquele momento, a precificação que a gente vai colocar. É que tem que ficar interessante para o investidor querer comprar o papel que a gente montou, né? Isso que é a importância de você procurar uma empresa com experiência, né, Thaís? Daí você vai oferecer o produto que se adequa à pessoa, né? O que é a necessidade dela. Exatamente, como a Thaís falou, quando você faz uma operação tailor-made, ou seja, você faz a medida daquele cliente, né? Você procura encaixar para ele a operação de acordo com a necessidade dele. Então, diferente do mercado financeiro, você vai lá no banco, você tem os produtos emprateleirados, já prontos, né? É personalizado, exatamente. Aqui é personalizado. O mercado capital acaba sendo um produto personalizado para aquele cliente. Perfeito, Elcio.
Colocação perfeita. E a consultoria é muito importante também, né? Com certeza. Porque às vezes você vai com uma ideia e você sai de lá com um produto totalmente diferente. Não, mas super importante o que você comentou. Tem cliente que vem com a gente com uma ideia fixa, porque ele já ouviu falar. Eu quero fazer X produto. Quando a gente senta 4 mãos para conversar com ele, totalmente. Assim, claro que a gente prova que aquilo ali é o melhor caminho. E geralmente é o que acontece. O cliente vem com uma ideia formada, né? E a gente acaba mostrando para ele que não, que o caminho era outro. Por isso que ele não estava conseguindo. Tava no caminho errado, né? Tava no caminho errado. A ferramenta errada, né? É porque falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Não tem explanação desse produto. Exatamente. Pela falta de conhecimento, você está acostumado com operações em 48 meses, em 24, e o mercado de capitais te amplia isso para operações que podem chegar até 10 anos. Até 12, no CRI. Até 12. A longo prazo, né? A longo prazo. Então, com isso, você se capitaliza, estica lá todo o seu fluxo de caixa e consegue um fôlego para crescer e para duplicar, triplicar muitas vezes ampliar o tamanho. Porque com o prazo curto fica difícil a pessoa se organizar, né? Até as que estão passando por alguma dificuldade, principalmente. Né? Sim. E a parceria Brasil Bens? Fala um pouco. A gente gosta muito, particularmente aqui na frente do Elson, né? Mas a gente gosta muito da parceria deles. Eu acho que soma muito, agrega. E a gente consegue até identificar clientes, por exemplo, que gostam da parte do consórcio. E vice-versa, né? É uma troca de figurinha, né? Isso é bem bacana. Acaba sendo detectado o cliente, às vezes, que vem pelo consórcio e a necessidade dele é um mercado de capital, entendeu? Exato, o que a gente acabou de falar. E o nosso é médio e longo prazo. A gente não vai conseguir resolver o problema dele. Exatamente. Entendeu? O nosso produto caminha junto, né? Essa parceria é favorável. Com o mercado de capitais e acabar no consórcio. Depois capitalizou-se, programa para ampliação via consórcio. Mas, de momento, o remédio é o mercado de capital, entendeu? Não adianta querer dar consórcio. A gente também faz o mercado tradicional, mas o mercado tradicional é para o cliente que ainda não está preparado para o mercado de capitais, né? Certo. É aquele que precisa de uma operação em 2, 3 semanas. Mercado de capitais, como ele é muito mais detalhado, ele é mais longo de aprovação, né? Certo. Mas a gente consegue hoje otimizar esse tempo. Devido à prática de muitos anos, a gente já sabe como fazer, já sabe a receita e o caminho. Mas uma ideia assim de mercado de capital vai conseguir operar em qual período? Quanto tempo você vai conseguir realizar? Olha, no mínimo 30, depende, tá? Se for uma CPR financeira propriamente dita no agro, a gente consegue até menos tempo menos que um mês. A gente já aprovou uma em 22 dias. Agora um CRI que é um pouquinho mais estruturado, 45 dias é uma média boa. É um prazo acessível, né? Não é um prazo longo, né? Não é um prazo longo. O cliente participa com a gente de todas as reuniões, eu acho isso super importante. Até mesmo para ele acaba entendendo essa parte burocrática que tem que ser realizada. E o próprio cliente é o nosso maior hunter, porque ele indica o cliente do lado, o amigo dele que quer comprar. Mas quando o negócio é bom, tem que indicar, né? Por isso que a gente está convidando vocês aqui para Atual e Chique para levar essa informação, né? Para divulgar, que eu acho que notícia boa tem que ser compartilhada, né? E assim, essa iniciativa que você teve foi muito importante, porque muitas vezes o seu gerente do banco te oferece uma aplicação em LCI e LCA. E você nem imagina que esse I e que esse A está vinculado no CRI e no CRA, que é uma operação lá de um produtor rural que está crescendo, que utilizou um financiamento para crescer o seu negócio, e você aqui na outra ponta está comprando, está investindo nele, está ajudando. O consumidor não tem noção de onde está. Você está comprando o papel de um produtor que se financiou para colocar a safra dele no ar. É bem interessante, né? A gente vai dar um rápido intervalo e voltamos já com o Atual e Chique. Estamos falando sobre mercado de capitais. Não saiam daí. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Esse recado é para você que sonha em adquirir a sua casa própria. Na Brasil Bens Consórcio, tudo isso está ao seu alcance, pagando a metade da parcela. A Brasil Bens Consórcio se orgulha por estar contribuindo para a realização do seu sonho. Sem juros, sem taxa de adesão, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso. Brasil Bens Consórcio, uma empresa multiplataforma. Faça agora mesmo a sua simulação. Loja Simplesmente Marisa. Há mais de 15 anos no mercado, com a missão de inspirar ambientes sofisticados com móveis de luxo. Especialista em interiores e presentes. Venha conhecer a linha completa das panelas Le Creuset.
Loja Simplesmente Marisa, Avenida Saudades, 1461, Limeira. Estamos te esperando. Uma clínica de estética avançada com profissionais multidisciplinares e altamente qualificados, em constante atualização, tornando excelência em saúde e beleza. Assim é a Clínica Lilian Fonseca, em Limeira, com o objetivo de superar as suas expectativas, com atendimentos personalizados e dispondo dos melhores e mais modernos tratamentos. Ética e transparência, compromisso com o cliente, qualidade nos procedimentos, respeito e valorização do ser humano. Venha conhecer a maior clínica de estética da região, com amplas salas e 20 vagas de estacionamento. Estamos te esperando. Voltando com o Atual e Chique, estamos falando sobre investimentos, estamos falando sobre o mercado de capitais. E eu queria fazer uma pergunta agora para a Thaís, qual dica ela daria para quem está pensando em investir no mercado de capitais? Porque é um assunto novo, né, Thaís? Então, Dani, a gente tem algumas vertentes legais, por exemplo, o investidor, ele vai comprar um papel que a gente montou, que estruturou, que, como eu te falei anteriormente, ele é muito estruturado, muito de acordo com a capacidade do cliente. Então, vamos pôr no agro de novo. O agronegócio, ele não gera receita mensal, né? E sim nas colheitas. Então, nós conseguimos fazer juros mensais mais baixos e amortizações nas colheitas, né? Que ficam mais fáceis de pagamento. Então, o investidor fica muito mais tranquilo, né? Porque ele já tem uma garantia da fazenda, que geralmente ele tem uma garantia a mais, um plus, fora o penhor da safra, né? Que ele vai ter já como também outra garantia. Então, é como se fosse umas 3 garantias. Então, para o investidor é muito seguro. E como eu falei anteriormente, além de ele não ter imposto de renda, né? Ele faz esse acompanhamento e pode fazer um acordo para recebimento dos juros mensais, que eu acho super importante também. Pode fazer um acordo de receber ele semestralmente, anualmente. Não precisa totalmente o contrato ser acabado de 10 anos, de 5 anos, para estar recebendo esses juros. Somente o principal, né? Sim, até porque os produtores, eles costumam fazer os planejamentos dele todos a cada 6 meses, Verdade. Né? Exatamente. E pelo que eu entendi, aquele que está vindo buscar o recurso também, ele tendo essa explanação, esse conhecimento sobre o mercado de capital, se torna um investimento para ele, da sobra do capital que ele levantou, Sim. ele pode investir no mercado de capital. Isso acontece muito. Por exemplo, você dá um crédito de 40 milhões, aí o cliente fala, Thaís, quero aplicar 5 milhões. Isso acontece muito, é muito corriqueiro. E ele vai ter uma rentabilidade Sim. e uma coisa segura, né? Isso, exatamente. Então essa busca, a explanação do produto, essa busca pela essa empresa que faz essa ferramenta é fundamental, né, para o nosso negócio. Total. Thaís, uma dúvida. Se ele tem uma fazenda de 150 milhões, quanto que ele consegue? Olha, eu vou falar grosso modo, tá? Sim. Mas só para 100 milhões de reais a gente consegue fazer a 10 anos de pagamento, enfim. Uma fazenda de 150 consegue 100 milhões. 100 milhões. Tá. Daí dá para ele comprar a fazenda do vizinho ainda, produzir e sobrar, né? E comprar insumos para a próxima da colheita. Mas aí ele teria que ter, além da fazenda como garantia, ele tem que ter a complementar, que são as safras, O segregado, a produção da fazenda. Né? Isso, exato. Tá. Mas a gente não pega toda a produção, tá? É um cálculo, por isso que a gente mais faz ou menos bem segregado, quantos por cento tem que dar mais ou menos de... Então, não existe uma regra, porque depende o quanto ele produz por hectare, quantas sacas ele tem. Eu falo muito de grãos, mas não precisa necessariamente ser grão, pode ser pecuário. Então, ele tem uma questão de gado, sei lá, 4 mil cabeças de gado. Certo. Obviamente que a gente não vai pegar as 4, Isso né? é feito em cima de confissão de dívida? Como é feito? Que parte de documental é feito essa parte essa outra garantia? Como ela é pega? Não, na verdade a gente faz uma pré-análise, né? A gente faz pegamos recibos, por exemplo, tem muita gente que faz gado e vende direto para o frigorífico. Então tem a parte de logística do próprio gado, né? Que é o transporte do gado, né? Que é o TGA? Agora esqueci o nome. GTA, que são as guias de transporte animal. Guias de transporte de animal. Então nós fazemos esse cálculo e fazemos os recibos também do frigorífico para fazer um cálculo. Entendi. Porque tem muitas pessoas que não declaram exatamente o que ganham, tá? A gente vive no Brasil e a gente entende isso. Então nós conseguimos comprovações de outras maneiras. E aí, em cima disso, vai fazer essa outra garantia, né? Exato. Certo.
E 10 anos é um prazo ótimo, né? Considerado médio prazo no mercado financeiro? Não, é um prazo longo. É um prazo longo. É que CRI vai até 12 anos, né? E o CRA até 10. E uma média, óbvio, né? Claro que você pode pegar menos que isso. Quero só 5 anos, 6 anos. Pode. Mas o mínimo aceitável eu acho que é 5 anos. Senão você vai no mercado tradicional, né? O mercado mais estruturado vai demandar mais avaliações, mais auditoria, então é justo que seja um prazo mais elevado, né? Mas esse mercado agro, eles são mais organizados, né, com prazo, né? Porque eles contam com safra, com produção. Sim, verdade, tem razão. Eles e são assim, bem mais Dani, organizados. no agro, por exemplo, né, aqueles grandes armazéns que a gente vê, muita gente às vezes não conhece, né? Mas aqueles armazéns, eles têm que ser reconstruídos a cada 10 anos. Eles têm uma validade para armazenar grãos de soja, de milho. Então, esses produtores, esses donos de armazéns, eles precisam a cada 10 anos construir os silos. Então, o mercado de capitais financia isso. Você constrói um silo há 10 anos, está ali pagando nesses 10 anos com a sua produção, enfim. Depois de 10 anos, você acabou de pagar, já está na hora de você construir outro. E deve ser alto o investimento, porque são imensos, né? Exatamente. O mercado de capitais, ele faz isso. O custo de um silo gira em torno de 12 milhões de reais, para você ter uma ideia, cada um deles. E só para aproveitar um gancho, o que é legal é a visibilidade também que você dá para o seu negócio. Então, a gente tem armazéns que são conhecidos em Mato Grosso. Depois que faz uma operação de mercado de capitais, são conhecidos, a governança é nacional. Então, até o seu prestígio virar outro, né? E o que traz esse prestígio? Se puder explicar, Thaís, como leva isso? Então, se você passou pelo crivo do mercado de capitais, como eu disse, da auditoria financeira e tributária e da parte de metodologia de avaliação, significa que você está apto para certificado praticamente para qualquer operação, né? Boa, legal, isso mesmo. Importante. E como é público, a pessoa vai lá, diário oficial, vai lá, faz uma pesquisa. Olha, está ali aberto só. Exatamente. Então, abre um universo. Exatamente. Thaís, e existe algum órgão que fiscaliza? CVM. A CVM fiscaliza o mercado de capitais, que é a autarquia deles, e o Bacen é o mercado tradicional que a gente conhece, que são os bancos. É bom saber que a pessoa tem que saber que tem um órgão fiscalizador para dar mais segurança. É importante. Né? Exatamente. Porque são transações altas. Verdade. Muito altas. E Dani, o mercado de capitais, ele fecha as duas pontas, né? Ele empresta dinheiro para o produtor, a gente está falando um pouco de agro aqui, mas serve para qualquer ramo de atividade. Exato. O mercado de capitais, ele financia, através de empréstimos, o produtor rural ou a empresa de engenharia, enfim, o construtor. E na outra ponta, ele apresenta para os investidores no mercado de capital esses papéis que vieram desses empréstimos. Então, com isso, a gente fecha as duas pontas, do investidor e daquele tomador de crédito. Então, o mercado de capitais gira e fecha o ciclo todo. A gente pensa, eu só posso investir no mercado de capitais. Não, como a Thaís exemplificou até agora, eu posso tomar crédito também no mercado de capitais. Que se você está investindo, tem alguém precisando do dinheiro. Isso mesmo. Então, o mercado de capitais, ele é mágico nesse sentido, né? Claro, tanto quanto o mercado financeiro, mas ele dá oportunidades maiores, porque as operações que são feitas nele, tanto para o investidor quanto para o tomador, são operações estruturadas. Então, como elas são desenhadas de acordo com a demanda e públicas, como a Thaís falou, elas podem abrir oportunidades e leques imensos que o mercado financeiro não nos proporciona. Que a gente escuta muito falar em mercado financeiro e mercado de capitais, ninguém quase fala, né, Thaís? É verdade. E tinha que ser mais explorado, tem que ser, né? Pouquíssimo conhecido. Nós damos muito workshop, né? Treinamento para os hunters, né? Como a gente atende o Brasil a nível nacional. Eles mesmos, os próprios hunters, que são quem traz as operações para nós, eles procuram saber, ter mais conhecimento, porque eles não sabem, eles estão mais acostumados com o mercado tradicional. Então, até mesmo para chegar no produtor rural, eles têm que também ter um certo conhecimento, né? E a gente tem uma rede grande de representante, que é importante essa explanação, e quem quiser vir conhecer mais do produto, a gente está disponível aí para dar esclarecimento, mostrar como funciona. Perfeito. Que abre um leque para ele de opção de trabalho aí. Buscando essas no agro, né? A gente tá falando do agro para dar um exemplo. Exatamente. É que eu fico muito em Mato Grosso, então a gente acaba muito falando de agro, né? Mas até no próprio Mato Grosso a gente faz muito imobiliário também. Mas atende indústria, hotéis, atende todo mercado normal, né? Hipermercado, atende, né?
Hotel Recente no Sul, a gente Exatamente, fez, né? todos os ramos de atividade podem ser atendidos no mercado de capitais nas duas pontas. Os hotéis é um exemplo da pandemia, muitos hotéis passaram por dificuldade. Exato. Você precisa de uma reestruturação. Reestruturação, a gente atende essa demanda. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, você que se interessou pelo assunto, está interessado tanto no crédito como no investimento, né, Thaís? Isso. Pode procurar aí as meninas aqui da B-Finance, que elas vão explicar tudo para você. A gente vai deixar o contato. E a Brasil Bens também, né? Também. Nós agradecemos a presença e essa parceria é fundamental para a gente atender tanto o consumidor como os nossos representantes aí nessa linha de produto, né? E nós Obrigado. agradecemos a oportunidade, né, Dani, de participar aqui. Mas eu Parabéns. gosto de levar essas informações boas, né? Que a gente vê tanta coisa sem conteúdo na TV, nas mídias, né? Concordo plenamente. Não, é o que eu ia falar. Parabenizar você por essa iniciativa de levar para os teus seguidores o mercado de capitais, que ele não é conhecido. A gente tentou desmistificar um pouco aqui o mercado de capitais, que é um assunto bem complexo, né? Para explicar tudo. Mas eles complicado. vêm nos procurar que a gente vai conseguir detalhar melhor essa operação. Né? É isso mesmo. Com todo carinho. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Eu sou a Vanessa Heller, Personal Organizer, e hoje eu quero te trazer algumas sugestões para impressionar os seus convidados quando chegarem à sua casa no seu lavabo. Então aqui tem algumas peças que são super importantes para que o seu convidado se sinta importante e fique impressionado com o seu cuidado, né? Aqui, por exemplo, você pode colocar a sua toalhinha de lavabo. Outra sugestão, uma velinha aromática para deixar o seu banheiro, o seu lavabo sempre cheiroso. Você ainda pode deixar um aromatizador de ambientes. E claro, o mais gostoso e mais impressionante são essas toalhinhas individuais. Então, cada convidado que vai à sua casa, cada familiar, cada vez que for lavar a mão, pode aqui secar e aí deixa um espacinho para que elas sejam lavadas depois. Outra sugestão é essa peça linda que você pode aqui colocar umas balinhas, pode colocar um remedinho, um fio dental, que fique tudo à disposição do seu convidado para facilitar e que você tenha um jantar ainda mais gostoso e seu convidado fique ainda mais à vontade, caso precise de algumas coisinhas dessa aí na sua casa durante a sua recepção. Com certeza vai ser uma delícia e ele não vai ficar envergonhado nem constrangido de te pedir algumas dessas coisinhas quando estiver na sua casa. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever. O Atual Chique está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entre no Instagram e converse comigo. Estou te esperando, hein? Ouvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma